Bom, nessa segunda parte da nossa aula, nós estamos na unidade 3 e falamos agora da seção 3.2, os instrumentos de política macroeconômica. Lá nós falamos da estrutura e aqui nós vamos ver quais são os instrumentos que nós temos aqui para utilizarmos dentro da política macroeconômica. Tá? Então, as ações tomadas pelo governo através de instrumentos econômicos para se atingir determinada meta. Tá? Então, eu tenho uma política macroeconômica, eu tenho alguns instrumentos, né, que eu vou utilizar dentro dessas políticas para que eu possa atingir uma determinada meta. Tá? E quais são essas metas? Então, pode ser um crescimento econômico, pode ser para que eu necessite controlar a inflação, pode ser uma orientação política externa, né, referente aí às exportações ou às importações, e uma criação e uma distribuição de renda. Então, veja que, basicamente, é o que nós falamos ali na primeira parte da aula, né? Então, agora eu tenho algumas ferramentas, né? Eu tenho algumas ações que eu tomo como governo, tá? Nós estamos falando aqui de governo, não de empresa, e sim de governo. Então, eu tenho aqui algumas ações, alguns instrumentos, e que esses instrumentos vão me auxiliar para que eu possa atingir essas metas, né? Porque o governo, todo mês, ele tem lá as suas metas de crescimento econômico, do controle da inflação, da política interna e da política externa, e também da criação e da distribuição de renda. Isso são metas que são constituídas no começo, né, de cada ano, e que ela tem que ser atingida durante aquele governo, né, durante aquele período. Tá? É claro que se o governo diz, a gente vai crescer 10%, ele cresce 5%, ele vai ter que se explicar por que ele cresceu só 5%. Né? E claro que também o inverso também é verdadeiro. Ele falou que ia crescer 10% e cresceu 15%. É claro que aí ele vai falar com toda a pompa o que foi que ele fez e por que ele cresceu tudo aquilo, né? O que levou ao crescimento de tudo aquilo. Tá? Então, eu tenho aí políticas econômicas. Né? Então, eu tenho a conjuntural, a estrutural. Então, a conjuntural, ela vai se preocupar com os problemas econômicos, né? Como geração de emprego e também como controle de preços, tá? CP, controle de preços. Então, preocupa-se com problemas econômicos de controle de preço, né? E também conhecida como política de estabilização. Então, essa conjuntura aqui, né, é o controle de preço para que haja uma estabilização, né? Então, o arroz subiu 20%, 30%? Não, peraí. Precisa ir lá, precisa regular, precisa ver o que está acontecendo para que possa se estabilizar esse preço. O produto, por exemplo, se começar a subir todo dia, né? Todo dia tem um aumento de preço, todo dia tem um aumento de preço, não, o governo vai lá e ele vai fazer uma política conjuntural para ver o que é que está acontecendo, para poder regular aqui, tá? Depois, o governo tem problemas econômicos também de longo prazo, como, por exemplo, o crescimento econômico e a melhoria da distribuição de renda. Crescimento econômico e melhoria de distribuição de renda não são políticas que você resolve do dia para a noite. Isso é uma coisa de longo prazo, né? Você não cresce de um mês para o outro. Claro, você vai tendo um crescimento ao longo de todo um período, mas você não atinge aquele crescimento que você, digamos assim, que você determinou que você gostaria de crescer, você não vai crescer isso do dia para a noite. E nem vai melhorar a distribuição de renda das pessoas também do dia para a noite. Isso são políticas, né, que o governo coloca. Então, cada governo que entra, por exemplo, ele tem lá as suas políticas, né, a sua política econômica, então ele tem lá todo digamos assim, toda uma cartilha que ele elaborou no começo do seu governo. Então ele vai dizer, eu quero crescer tantos por cento, a distribuição de renda vai ser desta forma, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então ele faz todo um planejamento para que, quando chegue no final do seu mandato, todas aquelas metas, todas aquelas políticas que ele determinou, que elas realmente tenham acontecido, tá? Relaciona-se também com o desenvolvimento econômico e procura avaliar os impactos para as próximas
gerações, ou seja, tudo aquilo que está acontecendo agora, né, ele está avaliando o que vai acontecer no próximo ano, né, ao longo de um determinado período, qual o impacto que aquilo vai causar. Então, vamos lá de novo pegar a pandemia, né? Lá no começo, em determinados momentos, né, o governo veio e falou, olha, esse problema da pandemia vai causar isso para o ano que vem, vai causar isso no investimento, vai causar não sei o que, vai causar não sei o que lá. Né? Se vocês estão acompanhando a economia pela televisão, se vocês estão assistindo jornais e tudo mais, você vê que o ministro da Fazenda, ele está batendo a cabeça na parede, né? Ele já está se degladiando ali com o governo, já se desentendeu, depois fizeram almoço, depois fizeram café da manhã, vamos sentar e vamos conversar. Por quê? Porque tudo que aconteceu durante a pandemia, todo o dinheiro que o governo tinha, ele teve que direcionar para causas da pandemia, né? E foi muito dinheiro que ele teve que direcionar, ele teve que ajudar os estados, ele teve que fazer uma série de coisas. Então, ele teve que tirar dinheiro dele, dinheiro de investimentos ali que ele tinha dentro de um plano, e ele teve que mudar esse dinheiro para outro lugar. Consequentemente, tudo aquilo que ele precisava fazer como investimento, ele acaba não tendo dinheiro agora para fazer tudo isso, porque o dinheiro que ele tinha, e que já era pouco, ele teve que distribuir para outras políticas. Então, agora ele precisa de dinheiro, então ele ele precisa de dinheiro de toda forma. Então, qual é a forma que o governo tem de levantar mais dinheiro? É através do imposto. Não se tem outra saída, né? É através do imposto, né? Então, qual é a forma disso? Ou ele incentiva as empresas a produzirem mais, né? Diminuírem os seus preços para que as pessoas possam consumir os bens e os produtos, né? De necessidade, tá? Trazer outros investimentos para o país, né? Fazer com que os investidores lá fora acreditem no país, invistam no país, tá? Ou de criar outras formas de tributo, né? Nós vimos aí que falaram de uma nova CPMF, de criar CPMF, disso, daquilo, etc e tal. E vocês veem que o presidente diz, não, eu não quero que crie outros impostos, outra taxação. Por quê? Porque o povo não aguenta mais, né? O povo não tem cacife, não tem mais dinheiro para arcar com tudo isso. Mas está se vivendo um momento delicado, é um momento delicado e não é um privilégio nosso, né? Isso está acontecendo no mundo todo mundo está passando pela mesma situação. Então é hora precisa se sentar, precisa conversar, precisa se entender para que tudo isso possa ser regulado e que o impacto lá na frente seja o mínimo possível. Esse impacto vai existir? Claro, óbvio, vai existir, né? Mas nós temos que fazer de tal forma que esse impacto seja menor, tá? Em geral, as políticas conjunturais se relacionam e caminham no mesmo sentido das políticas estruturais, óbvio, né? Elas caminham pelo mesmo sentido, pelo mesmo lugar, com o mesmo conceito, né? De regulação, tá? Tanto a conjuntural quanto a estrutural, ele vai procurar aí uma regulação nisso tudo. Crescimento versus desenvolvimento econômico, né? Então, eu quero crescer, claro, mas eu tenho um desenvolvimento econômico. Então, da mesma forma que eu tenho um desenvolvimento econômico, eu tenho um crescimento. Mas tudo isso gera aí algumas coisas. Então, o crescimento, ele é no caráter quantitativo. Então, eu cresço quantitativamente, quanto eu estava produzindo e agora quanto eu estou produzindo. Então, isso são números, né? Então, olha lá, mede o aumento do PIB, produção de bens e serviços. Então, quanto eu cresci, qual foi o meu crescimento do meu produto interno bruto? E eu quero saber isso de forma quantitativa, eu quero saber isso em números, tá? E a política estrutural, ela vai se preocupar com os problemas econômicos de longo prazo, como crescimento e melhoria na distribuição de renda. Claro, se eu estou tendo um crescimento, eu estou tendo mais salários, obviamente que eu estou tendo, mais salários não, desculpa, eu estou tendo mais empregos, eu estou ofertando mais empregos, consequentemente, essas pessoas vão ter salários, então eu tenho aí
uma melhora na minha distribuição de renda. Então, aquelas pessoas que estavam sem emprego, que estavam sem renda, né, que estavam com seu poder aquisitivo diminuído, elas começam a ter aí um ganho. Então, eu tenho um aumento na minha distribuição de renda. Está relacionado com o desenvolvimento econômico e como esta afetará as próximas gerações. E o desenvolvimento tem caráter aqui qualitativo. Então, o crescimento ali em cima eu tenho um caráter quantitativo e aqui embaixo eu tenho qualitativo. Por quê? Porque aqui embaixo você está falando de pessoas, você está falando de salários, você está falando de distribuição de renda, né? Você está falando de melhoria no desenvolvimento econômico e como isso vai nos afetar lá na frente. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver uma diminuição no meu salário agora, daqui, por exemplo, eu posso aguentar 2, 3, 4 meses, mas lá na frente, a partir do 5º, 6º mês, eu vou começar a ter problemas. Então, o que é feito agora, né, lá na frente eu vou ter uma consequência. Então, o governo precisa pensar em tudo isso. Então, quando o governo ele toma uma decisão hoje, ele tem que tomar uma decisão muito certeira, com muita cautela, com muita parcimônia, com muita conversa, com muita conta, com muito relatório, porque lá na frente isso vai acontecer alguma coisa, né? Por exemplo, essa parte de bônus que o governo distribuiu para as pessoas, né? Tudo bem, ele está mantendo aí a economia funcionando, ele está dando poder aquisitivo para as pessoas. Mas ele sabe que a partir de janeiro ele não vai poder fazer mais isso. Ele vai ter que estancar, né? E como é que essas pessoas vão ficar, então? Qual vai ser a forma que vai ser que vai se ter para essas pessoas? Então, veja, o governo tem que pensar agora num crescimento e tem que pensar também no desenvolvimento econômico e como é que ele vai fazer tudo isso, como é que ele vai injetar dinheiro na economia, como é que ele vai fazer a economia funcionar de novo e tudo mais, tá? Volto de novo lá no acompanhamento aí nas reportagens, tá? Se vocês acompanham, por exemplo, o governador, segunda, quarta e sexta, até já comentei com vocês sobre isso, naquela entrevista coletiva que ele faz sobre o coronavírus, né? E as consequências que a pandemia trouxe para o governo do estado de São Paulo, né? Porque é um país dentro de um país, né? Nós sabemos que São Paulo é um país dentro do Brasil, né? É um país dentro de um país. Você vê que São Paulo sofreu um baque, né? Com imposto, com recolhimentos, com uma série de coisas, porque as empresas pararam de trabalhar, pararam de recolher. Uma grande parte dos seus funcionários tiveram aí contratos suspensos, contratos diminuídos, salário diminuído, uma série de coisas, né? E que o governo agora, para poder recuperar tudo isso, está fazendo uma série de ações para trazer investimentos de fora, para investir no Brasil, para que a nossa economia possa voltar de novo a girar, né? Então, quando eu trago um investidor para cá, automaticamente eu vou gerar emprego e eu vou gerar arrecadação, tá? Porque eu gero emprego, emprego gera salário, eu gero consumo, eu gero arrecadação, né? E mesmo as empresas vindo para cá, se instalando e tudo mais, obviamente que ela também vai ter a parte, a sua contribuição também dentro dessa arrecadação, tá? Então o governo precisa rapidamente pensar numa série de políticas, né, para que isso possa girar o mais rápido possível, para não se depender muito tempo, porque quanto mais tempo passar, pior vai ficar, tá? Aí nós falamos também de indicadores de desenvolvimento, nós temos aí alguns indicadores de desenvolvimento. Então, por exemplo, nós temos aí o índice de Gini, ou coeficiente de Gini, que foi criado por Gini em 1912, que ele mede o grau de desigualdade social através da concentração de renda, né? Então, onde a renda está mais concentrada, ele vai medir esse grau e vai dizer aí qual é a diferença, né? Então,
Quanto maior a porcentagem, ela vai indicar uma maior desigualdade social em termos de renda. Né? Então, nós temos alguns dados aqui de 2012, 2013 e 2015. Então, você veja que quanto maior for o percentual, maior é a desigualdade social em termos de renda. Né? Então, veja, a Alemanha ela tinha um grau de 31,4 em 2013 e ocupava a posição de número 132. O Haiti, 40,9, a posição 61. Os Estados Unidos, 41%, a posição 59. O Brasil, 51,3 em 2015, olha, 5 anos atrás. Nós ocupávamos a posição 10. Né? E a África do Sul, 63,4 ocupava a posição 1. Ou seja, a desigualdade social que nós estamos vendo aqui, em 2011, a África do Sul estava em primeiro lugar em termos de distribuição de renda. Né? Ou seja, muita gente, pouca gente ganhando muito e muita gente ganhando pouco. Né? O Brasil também, em 2015, estava na posição número 10, 51,3. Né? Então, veja que esse índice, esse coeficiente de Gini, ele justamente ele marca aí, ele dá médio grau de desigualdade social através da concentração de renda, né? Onde as pessoas, onde um pequeno grupo ganha muito mais e um grande grupo ganha pouco. Aqui, nessa desigualdade social, é onde o governo faz o programa aí da política de uma distribuição de renda, né? A igualdade na distribuição de renda, justamente para que esse índice possa declinar, ele possa cair, ele possa mudar, né? Ele possa diminuir. Tá? Outro índice que nós temos é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Econômico, que é conhecido de todos nós, né? E ele é calculado pela PNUD, ONU, né? O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E esse programa, o PNUD, ele é um órgão das Nações Unidas que tem por mandato promover o desenvolvimento e erradicar a pobreza no mundo. Tá? Então, esse índice, esse IDH, ele justamente ele quer tentar erradicar a pobreza no mundo. Então, ele mede o desenvolvimento em termos de crescimento, que é o PIB, né, o Produto Interno Bruto, e outras variáveis sociais, por exemplo, como acesso à educação, saúde e saneamento. Tá? Então, quanto maior o percentual, ele indica um maior desenvolvimento. Então, veja, em primeiro lugar está a Noruega, 0,953, em quinto lugar a Alemanha, em 13º Estados Unidos, o Brasil está em 79º lugar, o Haiti em 168, a Nigéria em último lugar, em 189. Então, veja, aqui vamos prestar atenção, que é interessante a gente fazer esse comentário aqui, tá? Sem querer puxar a sardinha para um lado ou puxar sardinha para o outro, mas para a gente poder entender, porque muitas vezes, quando a gente fala de economia, quando a gente fala de regular preços e tudo mais, quanto mais você souber, mais esperto você vai ficar, né? Mais atento você vai ficar. Hoje eu estava vendo uma propaganda na televisão e eu fiquei assustado porque estava se falando dos índices das pessoas que votam, né? Então, 51,2% são mulheres. Então, veja que os homens são em número menor em eleitores, as mulheres estão na frente. Mas o número que me chamou muita atenção foi que somente 10 eu não sei se é 10,2% ou 10,4% são de pessoas com ensino superior concluído. Somente 10 pessoas, 10%. De um número lá que eles falaram de não sei quantos milhões de pessoas aí que votam, tá? Então, veja, é um número inexpressivo, é um número muito pequeno. E aí a gente para pensar e fala assim, nossa, mas eu tenho tantas pessoas na faculdade estudando, o percentual é tanto, né?
todas as faculdades com as pessoas estudando, um número tal, assim, assado, não sei o que, não sei o que. Como é que só 10% tem o ensino superior completo? Tá? Então, é um número para se analisar. Né? Por que só 10%? Né? E como é que se chegaram nesse número? Então, um dos motivos pode ser que a pessoa, ela mente quando ela faz o cadastro, quando ela atualiza o cadastro no cartório eleitoral. Por quê? Porque existe uma grande possibilidade, quando você diz que tem ensino superior, de você ser convocado para trabalhar, e a pessoa não quer trabalhar, então ela diz que ela não tem um ensino superior. Né? Então, isso faz com que esse número seja um número inexpressivo. Então, começa-se a haver uma preocupação de dizer assim, nossa, mas eu tenho pouca gente estudando e pouca gente fazendo ensino superior. Tá? A outra forma é que, para que se faça o índice de desenvolvimento, esse indicador, o IDH, ele vai medir o desenvolvimento, como vocês estão vendo aqui no slide, em termos de crescimento do PIB, quanto o Brasil está produzindo, e as variáveis sociais. Ele diz aqui acesso à saúde, educação e saneamento. Então, aqui nós também temos dois aspectos que nos chamam muito a atenção. Primeiro, é o produto interno bruto. Então, quanto eu cresci em termos de produção? Se você pegar alguns cursos, vocês vão ver que eles estão diminuindo o tempo de conclusão desse curso para formar logo a pessoa, para que a pessoa entre logo no mercado de trabalho. Então, está se criando muito curso técnico, e quando eu crio muito curso técnico, eu estou direcionando essas pessoas para que essas pessoas trabalhem na linha de produção, trabalhem diretamente em crescimento de produção. Oi. Trabalha em crescimento de produção, tá? E a outra variável que nos chama a atenção aqui também é a variável da educação. Né? Quando eu tenho pouca gente estudando, ou quando eu tenho muita reprova, por exemplo, quando eu tenho evasão escolar, isso faz com que esse índice de desenvolvimento econômico ele decresça. Então, eu acabo, o meu índice acaba diminuindo e demonstra que eu não tenho um maior desenvolvimento, tá? Então, eu preciso ter uma preocupação dentro do meu PIB e eu preciso ter uma preocupação muito grande dentro da educação, tá? Então, algumas formas que passaram a agir a nossa educação faz com que a gente tenha que ficar atento a tudo isso, né? Por isso que é importante você entender qual é a política de educação que o governo está fazendo, qual é a política de educação que ele quer colocar, né? Qual é a política de saúde, de saneamento? Por quê? Porque isso tem uma ligação direta ao IDH. Então, por exemplo, não basta só o governo criar um edifício e dizer, olha, eu tenho um hospital. Esse hospital precisa estar aparelhado e precisa ter pessoas. Não basta eu ter postos de saúde em vários locais se eles não estiverem funcionando. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui, né, para que vocês possam compreender, né, possam aprender, é justamente isso, né? Qual é a política que o governo está fazendo, como ele está fazendo, de que forma ele está fazendo, porque é interesse que esse índice ele cresça, mas ele precisa crescer fundamentado, né? Que ele cresça não em terreno arenoso, mas que ele cresça ali de uma forma firme, tá? Isso é importante a gente saber também, tá bom? Bom, quais são as ações do governo? Né? Então, as ações do governo estão divididas, e a gente viu isso também no primeiro momento da aula, né? Fiscal, monetária, cambial, comercial e também de rendas. Tá? A política fiscal, qual é o principal instrumento dela? É justamente a criação de impostos, a arrecadação, né? Baseada na elaboração do orçamento, onde você tem uma arrecadação versus os gastos.
visa orientar atividades de crescimento, emprego e também de inflação, né? E quais são as ferramentas que ela tem? Aumentar ou diminuir a arrecadação, ou aumentar ou diminuir os gastos públicos. Então, a política fiscal que o governo tem a preocupação é baseado na arrecadação, né? É baseado no crescimento, nas atividades de crescimento, que é a produção, o seu emprego e a sua inflação, e como ferramenta ele aumenta ou diminui a arrecadação, ou ele aumenta ou diminui os gastos públicos. Depois ele tem a política monetária, que trabalha com o controle da oferta da moeda e com a definição da taxa de juros da economia, né? Então o governo joga dinheiro no mercado, oferece dinheiro no mercado, né? E através dessa oferta e desta procura é que ele vai definir a taxa de juros da economia, né? Para fazer política monetária, o governo usa como ferramenta o controle da oferta da moeda, né? Através da emissão de moeda, da compra ou venda de títulos públicos, da alteração das taxas de compulsório e de redesconto para alterar a taxa de juros da economia. Quando nós falamos da oferta de moeda, né, de dinheiro, não é só a oferta de financiamento, né, daquele empréstimo que você pega, tá? A oferta de moeda aqui também do governo é através da compra e venda de títulos públicos, tá? Ou de moeda estrangeira que ele possa colocar no mercado e tudo mais, tá? Então, baseado nessa transação dele colocar, dele ofertar moeda, títulos e tudo mais, é onde ele vai aí oferecer também a taxa de juros, né? Então, ele tem a recompra também, né, que é o redesconto, ele tem a recompra de papéis, e aí ele vai regulando aí através dessas taxas, tá? Com a elevação ou com a diminuição da taxa de juros, o governo consegue impactar o crescimento econômico e a inflação do país, né? É a forma que ele tem para regular a inflação. Então, ele aumenta a taxa de juros, ele diminui a taxa de juros. Então, toda vez que ele aumenta a taxa ou ele diminui a taxa, ele impacta o crescimento econômico. Por quê? Porque as empresas também vão trabalhar baseado nessa taxa de juros, porque todo mundo precisa do recurso financeiro, né? Então, a empresa ela precisa de matéria-prima, ela vai comprar matéria-prima, é claro que a pessoa que está vendendo a matéria-prima também está ligado no que o governo está fazendo, se o governo está aumentando ou diminuindo a taxa de juros, né? Se ela está aumentando a taxa de juros, então ela vai ter um determinado preço. Se diminuir a taxa de juros, ele vai ter uma colocação de uma outra forma. Então, tudo isso tem um impacto no crescimento e tem um impacto na inflação, tá? Diretamente, né? E depois você tem aí a política de rendas, né? A melhor distribuição de renda da população. E essa política é feita através de quê? Através do controle de preços, né? Política de preço máximo, política de preço mínimo. Então, quando eu faço uma melhor distribuição de renda também, eu não estou falando só de salário, mas eu falo também de controle de preço. Então, quando eu controlo o preço, por exemplo, quando eu diminuo o preço, eu estou fazendo uma política, eu estou distribuindo a renda de uma determinada forma, ou seja, eu estou dando a você o poder poder de compra, né? Eu estou regulando ali, né? Eu estou fazendo com que você tenha um poder de compra maior. Quando eu aumento o preço, eu faço com que você tenha um poder de compra menor. Então, eu acabo aí tendo uma distribuição de renda desigual, tá? Através dos salários ou através do salário mínimo. Então, eu também melhoro a distribuição de renda da população todas as vezes que eu aumento o salário mínimo, né? E o programa Transferência de Renda, né? O Bolsa Família, ou esse programa, esse auxílio emergencial que o governo colocou também, é um programa de transferência de renda que ele fez para poder melhorar a distribuição de renda entre a população, tá? Então, os programas de transferência de renda que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica de Assistência Social, né? Pagamento de um salário mínimo, pessoas com incapacidade comprovada para o trabalho
e idosos 65 anos ou mais incapazes de prover o próprio sustento. Então, o governo tem uma prestação continuada de uma lei de assistência social que justamente vai atender essas pessoas para que eles possam ter uma renda. Tem a aposentadoria rural, que também paga um salário mínimo mensal, mulheres com 55 anos ou mais, homens com 60 anos ou mais. Tivemos uma pequena mudança agora por causa da nova aposentadoria, né? Que trabalharam comprovadamente pelo menos 15 anos na agricultura, mesmo sem terem contribuído para a Seguridade Social. Então, também existe aí uma transferência de renda para essas pessoas. E o Bolsa Família, que em 2018 tinha uma renda de até R$ 85 reais por pessoa, entre 85 e 170, Bolsa Família regular, e valores que variam entre 39 e 372 reais para essas pessoas aí, que o Bolsa Família a gente conhece, que agora o governo queria mudar de nome, né? Bolsa Brasil, alguma coisa nesse sentido aí, para atender essas pessoas de pobreza ou de pobreza extrema, tá? Então, são alguns programas que o governo tem de transferência de rendas para que possa haver aí uma igualdade entre as pessoas, tá? Na política comercial e na política cambial, ele tem ali influir sobre as exportações e sobre as exportações, né? Então, ele vai influir, ele vai colocar o dedo, ele vai verificar o que está acontecendo. E quais são as ferramentas que ele tem? Primeiro, comprar e vender divisas para influir na taxa de câmbio. Então, ele entra, ele mexe no mercado, ele compra ou ele vende divisas justamente para poder regular a taxa de câmbio, senão a taxa de câmbio ela vai ter um preço muito alto ou um preço muito baixo, né? E políticas diversas de forma a restringir ou não a transação de mercadoria e bens, impostos, barreiras e tudo mais, né? Então, por exemplo, o governo, quando ele não quer que as pessoas exportem um determinado produto, então ele taxa essa exportação, ou ele tira os incentivos da exportação, né? Ele coloca um imposto, ele muda a alíquota do imposto e tudo mais. E na importação a mesma coisa, né? Porque quando você está importando, o que está acontecendo? Você está colocando dólares, né? Você está colocando moeda fora do seu país, você está tirando divisas do seu país quando você importa, né? Então, o que o governo faz? O governo começa a incentivar o produto interno e começa a colocar barreiras para que você não importe, né? Ele começa a colocar barreiras para que não haja importação. E a exportação também funciona do mesmo jeito, né? O arroz aí é um exemplo clássico disso, né? O produtor está exportando porque está trazendo divisa, está trazendo dólares, mas isso houve um problema muito grande internamente, ele precisou regular esse problema, né? Então, ele tem que usar aí uma política comercial, uma política cambial para poder resolver esse problema, tá? Muito bem. Deixa eu encerrar aqui.